Continuando aqui no nosso estudo, irmãos, a inocência termina em julgamento. Adão e Eva, eles são expulsos do jardim após o pecado da desobediência de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim e colocou anjos com espadas flamejantes de fogo para guardar o jardim, para que o homem não volte para dentro do jardim e coma da árvore da vida e viva para sempre. Então, ali o homem foi expulso e Deus, ele manda, então, através do pecado. Veja, irmãos, que há uma consequência. Às vezes você peca, nós, seres humanos, somos pecadores de natureza, né? Somos sujeitos a pecar em pensamento, em palavra, em ações, em atitude. Toda hora nós estamos pecando, mas nós temos que ter consciência que existem pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte. Então, existem pecados graves, como foi o pecado da desobediência de Adão e Eva, e esse pecado ele trouxe uma consequência para eles, que é a maldição, então, do pecado. E essa maldição foi lançada sobre a serpente. Deus disse que todos os dias da sua vida ela rastejaria sobre o seu ventre e comeria o pó da terra. Gênesis 3:14. Sobre a terra, Deus diz que a terra, a segunda maldição, né? Ela não iria produzir somente sementes, mas ela iria também produzir espinhos, cardos, abrolhos, insos, né? Hoje, quando tu semeia um jardim, uma plantação, às vezes a semente que tu semeou não nasce, mas o inso nasce primeiro ainda, né? Então, a mulher, Deus amaldiçoou ela, dizendo, porque ela tinha dado ouvido a Satanás, ela, então, com dores, daria luz a filhos, né? E ela, então, hoje a mulher, quando entra num trabalho de parto, ela tem dores horríveis, né, fortes, para dar à luz, que é ali uma consequência do pecado, da desobediência do homem no jardim do Éden. O homem, Deus amaldiçoou ele, dizendo que do suor do seu rosto ele comeria o seu pão todos os dias da sua vida. Era para o homem comer livremente do fruto, não era para o homem trabalhar. Mas a consequência do pecado trouxe, então, o homem ter que se virar, ter que ir à luta, ter que ir para o trabalho. Hoje nós temos na palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma. Então, hoje é honroso, o trabalho ele dignifica o homem. A dignidade está em você ir numa loja, comprar um bem, um objeto ali, né? E honrar os teus compromissos, pagando os teus boletos, as tuas contas, as tuas dívidas. Então isso é honroso para o homem. E assim também, sendo um dizimista na casa do Senhor, Deus ele também honra. Então o pecado, ele tem as suas consequências, e a inocência ela terminou, então Deus julgando. A dispensação da inocência, como eu falei no estudo anterior, Deus ele julga o homem então ele é reprovado nesse teste que ele passa, né? Ele é julgado. Então não devemos, irmãos, usar de leviandade com o pecado. Devemos sempre ter em nós, né, o temor e cuidar, irmãos, para nós não pecar. A Bíblia diz: não pequeis, né? Então não devemos pecar, porque Deus ele diz que há uma consequência. Às vezes você não sente, né, mas uma hora o boleto chega. E aí a consequência é, né, se nós não corrermos para o Evangelho, nós somos muitas vezes julgados pelaquilo como culpados.